Hoje nós vamos estudar recursos lexicais e morfossintáticos na produção oral. Então, nós vamos ver aí as palavras que às vezes como é que nós falamos na nossa produção oral. Aqui diz: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira diz todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então aí está mostrando como é a forma oral, como é que nós usamos a nossa linguagem, a concordância, às vezes o emprego de alguns pronomes, porque dentro da gramática culta diz que não se pode iniciar a frase com pronomes, no caso oblíquo, que no caso aí é o mi com mi. Você não pode iniciar a frase com esses pronomes, nem o mi, nem o ti, nem o ó, nem o li. Você não pode iniciar de acordo com a norma padrão, mas aí mostrou que a gramática, o professor, não é? A gramática do professor e do aluno e também do mulato sabido, ela usa dê-me o cigarro. Porém, o brasileiro, ele fala sempre assim: me dá um cigarro, me dá um copo d'água, me dê um pão, que eu prefiro que vocês peçam um pão do que cigarro. Cigarro só faz mal à saúde. Aí, quem é esse poema de Oswald de Andrade. Nós temos aqui também uma tirinha que certo vezes errado, adequado vezes inadequado. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. Não é verdade. Olha aí. Esse não aí está escrito de uma forma que não é de acordo com a norma padrão. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varreia. Aí vareia. Quer dizer que ela sabe falar tudo bem, muito bem. Só que o português aí, que o vareia aí não é dessa forma que se fala, é varia. E ela falou aí um erro bárbaro. No caso aí não é adequado, como se diz. Principalmente para uma entrevista de emprego. E por que estudar português? Então, nós estamos vendo aí, né, é algo que já coloquei isso para vocês, essa cabeça aí cheia de letras. Por que nós devemos estudar? Vocês já algum dia já se perguntaram? Porque vocês sempre todos os anos, vocês têm a disciplina de língua portuguesa. Por que é que vocês precisam da língua que vocês já nasceram e aprenderam a falar desde quando nasceram? Por que é obrigado a estudar? Então, vamos lá. Escrever não é a mesma coisa que falar. A fala que dominamos também e que parece tão simples, se a trabalha inteira na escrita. Quando escrevemos, nós obedecemos a um sistema particular de regras que não coincide com a fala em muitos pontos essenciais. Então, quer dizer, você sabe que falar é diferente de escrever, por isso que muitos alunos têm dificuldade no momento de produzir um texto, porque escrever tem que obedecer algumas regras. Então, a linguagem oral ela é um pouco diferente da linguagem escrita. Recursos da oralidade e da escrita. Oralidade, recursos básicos, som. Além disso, entonação, gestos, expressões faciais. Porque você sabe, por isso que vocês muitas vezes estão aí reclamando que falta professor, que as aulas não tem estímulo, porque vocês estão tendo aula online, não tem aula presencial, porque a comunicação ela se dá não apenas pelo som das vozes, nem da escrita, mas também pelas expressões faciais, pelos gestos. Então, isso às vezes há a comunicação por meio desses recursos. E a escrita? Quais são os meios da escrita? A letra, que é o recurso básico, além disso, acentuação e pontuação. Porque você sabe que um texto sem acentuação e sem pontuação fica incompreensível. Então, além de você usar letras para escrever as palavras, você precisa atender o recurso da acentuação em algumas palavras e também a pontuação.
para poder o texto ficar compreensível. Norma padrão ou norma culta. Aí nós vamos falar da norma padrão. Ortografia, questão política. Padronização, dia 8. Não interfere na fala. Exemplo, linguiça. Você viu que a linguiça, inclusive, ela tirou esses 2 pontinhos que tinha no U e continuou a mesma pronúncia. Convenção, xícara, chapéu, casaco e saco. Bom, o que quer dizer isso? Por que tem essas palavrinhas aí? Quando disse ortografia, tem um padrão, é uma questão política. Aqui nós temos a padronização dia e 8. E algum acento não interfere na fala. Por exemplo, o A craseado também não interfere. O A craseado, se você for falar uma frase que tenha A craseado, eu digo, vou à escola. Aí o A é craseado, mas ele não interfere. Ele não mudou o som, se eu não precisasse ter crase. E também aí tem a convenção da escrita, que é quando... Por que é que xícara é com X e chapéu é com CH, se o som é o mesmo? Aí é uma convenção da escrita. Foi alguém que convenceu, alguém que inventou esse nome e disse que xícara devia ser escrito com X e chapéu com CH, mas não tem uma lógica que dá para explicar. Não existe uma lógica, porque o som é o mesmo. E por que casaco? Casaco, aí o S ficou com som de Z e saco, o S ficou com C. Também é uma convenção da escrita. Quer dizer, alguém disse que o S, quando está entre 2 vogais, tem som de Z, e o saco, quando não está entre 2 vogais, tem som de C. Quando ele está no meio de 2 vogais, ele tem que ser 2 S. Quando ele está no início, ele fica só um S, mas ele fica com som de C. Saco. Gramática normativa. A gramática normativa, nós temos regras fonológicas, morfológica, sintática e semântica da língua. Exemplo, dê-me um cigarro. Esse dê-me um cigarro, que é uma linguagem aí de acordo com a regra, com a regra da sintática, concordância, a gente chama isso de concordância, colocação pronominal, porque você está vendo aí que o me veio depois do verbo de. É uma regra normativa, e a gente nem fala desse jeito. As pessoas dizem, me dê um cigarro, no caso, que eu não acho nem correto, viu, gente? Vamos lá. Aqui nós temos a corrupção de cada um de nós. O Brasil é um país rico e grandioso, com muitas belezas naturais e recursos abundantes. Além do seu povo alegre e hospitaleiro, mas apesar de tantos pontos positivos, continua sendo um país que não consegue se desenvolver e o índice de corrupção é uma das causas dessa condição. A corrupção na política é causa dos problemas na distribuição de renda, na saúde e na educação, pois os recursos que seriam destinados para essas áreas acabam indo para fins ilícitos, para bancar as falcatruas de alguns governantes. Exemplo disso é a Operação Lava Jato, que já desmascarou vários esquemas de corrupção envolvendo a alta cúpula do governo, que se utilizou do dinheiro público para o benefício próprio. No entanto, através das redes sociais, várias atitudes corruptas de cidadãos comuns estão sendo escancaradas para que todos possam ver. A corrupção do dia a dia e do jeitinho brasileiro de ser, que é tão ruim quanto a dos governantes do país. A foto da moça que pegou todos os Gatorades que deveriam ser distribuídos para vários cidadãos
fez com que muitos se dessem conta do problema moral que está enraizado na cultura brasileira. Diante do exposto, conclui-se que a corrupção e o mal que deve ser combatido em todas as esferas da sociedade, porque ela é causa de várias injustiças neste país. Ela é o motivo dos recursos tão abundantes serem utilizados de forma pródiga, beneficiando uma pequena parcela da população em detrimento da maioria de brasileiros que vive em situação de pobreza em um país tão rico. Bom, gente, aí é uma redação de uma pessoa. Ela não tiraria 1000 aí na redação porque ela não apresentou na redação do Enem. Que fosse da redação, ela tiraria nota boa, mas ela não apresentou aí a solução do problema. Mas, mesmo assim, dependendo da redação, ela tem uma nota muito boa. Então, outros gêneros escritos. Aí nós vimos, é um texto que teve que obedecer a norma padrão, vírgula, pontuação. Outros gêneros escritos são as cartas, as entrevistas, atas, notícias, artigo de divulgação científica, artigo de opinião. As orais são as fofocas, os discursos, as entrevistas, rádio, televisão, etc. Entrevistas de emprego e debates. Mas vocês viram que aí tem os dois tipos de gêneros, né? Que pode ser escritos orais. Mas você viu que não quer dizer que todos os escritos só obedecem à norma padrão e os orais não. Porque dependendo da carta, se for uma carta pessoal, você escreve para um amigo seu, não é obrigado você obedecer à norma padrão. A entrevista também, dependendo de quem está dando a entrevista, um jogador de futebol, por exemplo, que tem pouca escolaridade, costuma falar palavras que não estão de acordo com a norma padrão. Já as atas, que é um documento oficial, as notícias que são feitas por jornalistas formados, mas eles têm que obedecer a norma padrão, mas às vezes nem sempre. O artigo de divulgação científica também, artigo de opinião. Já as fofocas, as pessoas são livres para fazer isso. Os discursos, esse daí, para norma padrão, se for um discurso político de alguém, eles costumam querer obedecer a norma padrão para não ficar feio na fita, né? Porque quem não obedece a norma padrão, às vezes sofre preconceito. Entrevistas, aí depende, varia, depende de quem está sendo entrevistado. A entrevista de emprego, as pessoas têm que se esforçar para ter a norma padrão, porque para ter uma boa imagem. Os debates também costumam se obedecer à norma padrão. Bom, a diferença entre oralidade e escrita. A fala ela é contextualizada, a escrita é descontextualizada. A fala é implícita, a escrita é explícita. A fala é redundante, a escrita é condensada, quer dizer, você pensa. A fala é não planejada, a escrita é planejada. A fala é fragmentada, a escrita não fragmentada. A fala ela é incompleta, a escrita costuma ser completa. A fala é pouco elaborada, a escrita é elaborada. A fala pouca desinência informacional, a escrita tem desinência informacional. A fala predominância de frases curtas, simples e coordenadas. A escrita tem predominância de frases completas e com subordinação abundante. A fala tem a menor densidade lexical e a escrita tem a maior densidade lexical. Aqui nós temos uma conversa que tem assim: João e Iris se ligam. A única estrada do shopping funcionando é a lateral, não a da Josefa, a do lado oposto, sacou? Iris, naquela ladeira não dá em lugar nenhum, Luizinho. Luizinho, linda, você tá onde? Preciso do seu cartão para pagar o ingresso. Iris, cadê tu? Precisa do vartão.
João, sim, precisa do seu cartão para tirar o ingresso. Iris, oxe, por quê? Não sei, Iris. Tá pedindo o quê? Para passar o cartão. Tá chegando? Isso, oxe, armaria. Tô. Iris, estou indo. Não sei o que lá, João, passando. Bom, vocês sabem que vocês conhecem hoje, vocês têm todo esse contato dessas conversas. Porque mesmo que nós falamos da escrita, da fala, mas a gente hoje escreve a fala. Hoje a gente escreve a fala porque a gente fala com nossos amigos por WhatsApp, ou no Facebook, ou em outras redes sociais, usando a nossa fala, o nosso jeito de falar, mas escrevendo, usando palavras escritas. Claro que hoje há a possibilidade de se falar, como eu estou falando para vocês, de certa forma, hoje a gente tem essa possibilidade também de falar gravando a nossa voz, mas também poderia ser escrito. Repetição das letras não sei, íris, cartão, venha logo, corre, repetição da interrogação tá chegando, a palavra como oxe, armaria, presepada, redução da palavra tô, armaria, uso de emojis. Então, isso são questões dessa língua hoje, da internet, que hoje nós temos a nova forma de se falar. O trecho a seguir é uma transcrição livre de uma entrevista no qual o entrevistado responde sobre suas lembranças da escola da infância, reescreva de modo adequado a forma escrita. Bom, gente, tem um texto que está todo bagunçado. Bom, apesar de minha mãe ser professora, eu estudei em outra escola. Mas nós, naturalmente, tínhamos uma professora amiga nossa que nos levava. Havia um pouco assim, vamos dizer, proteção, né? Na hora, por exemplo, na hora de se escolher a professora, nós íamos para a melhor professora, mas quando tinha reprovação, tinha mesmo a prova, que a minha irmã foi muito reprovada, acima de mim. Tá entendido? Então, em um texto que alguém tá falando assim, todo bagunçado, eu tô pedindo que vocês procurem reescrever na norma padrão culta. Bom, apesar de minha mãe ser professora, eu estudei em outra escola, mas já tem a correção, bem aí. Tem a correção, eu vou deixar para vocês lerem depois, eu não vou ler. Vou deixar aqui um tempinho só para que vocês leiam. A questão que eu quero que vocês marquem é somente esta. Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber. Então, aqui é ele. O que ele diz? Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um todo, um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas. Não deve mais corrigir, não. Não há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contatos não é o mesmo dos manuais de instrução, o dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas, e dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou dos seus colunistas. Aí ele está falando sobre essa forma diferente de cada pessoa falar ou escrever. Então, a pergunta é essa aí, ó. Pergunta do Enem eu vou tentar colocar depois para vocês essa questão em PDF, para vocês saberem. Bom, gente, português do Enem.
E era isso, é você identificar, nossa aula hoje era esta. Vocês identificarem essa forma de a fala e a escrita. E essa forma que nós usamos, que é uma forma que nós chamamos de linguagem formal, informal, a que nós falamos, informal, ou não culta, ou popular, ou coloquial, que é essa forma que nós usamos, que nós falamos naturalmente, sem precisar estar ligado à gramática, quer dizer, escravo da gramática, tendo que obedecer aquelas regras gramaticais. Essa pessoa aqui, ele faz uma crítica, né? Que a escola não pode aceitar somente um tipo de escrita. E é verdade, porque tem várias formas. Hoje a gente se comunica escrevendo muitas vezes. Pois, gente, é isso. Tenham todos um bom dia.